Nós estamos na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Este é um dos bairros que mais cresceram na cidade na virada do século XX para o século XXI, passando de pouco mais de 24 mil habitantes em 1980 para quase 395 mil moradores em 2020. E foi também na Barra da Tijuca que em 1º de fevereiro de 1996 nasceu o Hospital Municipal Lourenço Jorge, referência no atendimento da região. Em 2021, o Lourenço completa 25 anos e, apesar de ser o mais novo da rede municipal de saúde, é um hospital cheio de história. Vamos juntos conhecer a sua arquitetura, seus personagens e episódios que marcaram estes 25 anos na vida dos cariocas. A história começa na antiga Avenida Sernambetiba, número 610, local em que hoje se localiza o grupamento marítimo do Corpo dos Bombeiros, conhecido como GEMAR. Ali, o primeiro Lourenço Jorge teve início e, por ser um hospital de baixa complexidade, foi carinhosamente apelidado de Lourencinho. O Lourencinho era um hospital, ele era um apêndice do Miguel Couto, tá? Era um hospital com resolutividade nenhuma, praticamente, né? E tudo que nós tínhamos, né, na verdade, nós transferimos para o Miguel Couto, porque a gente não tinha nenhum poder de resolutividade. Não tínhamos centro cirúrgico, não tínhamos absolutamente nada. Era um ambulatório um pouco melhorado, porque a gente tinha ele em frente à praia, né, na Sernambetiba. A gente tinha que ter alguma coisa aberta para atender, né, o que surgisse lá. Qualquer coisa mais grave, nós tínhamos sempre 2 ambulâncias disponíveis para a gente transferir para o Miguel Couto. A gente até brincava, aqui não morre, vai morrer no Miguel Couto, porque é onde o paciente teria uma chance, né, na verdade. Diante da demanda, do crescimento demográfico da Barra da Tijuca, quando a Barra da Tijuca explode, o Hospital Lourenço Jorge, antigo, se tornou pequeno, se tornou muito deficiente para um número de pessoas que começou a crescer absurdamente por aqui, então fez-se necessário a criação deste hospital. Além de seu espaço físico não ser suficiente, a localização do Lourencinho não atendia às necessidades de acesso rápido que um hospital de emergência necessita, por estar localizado no extremo leste, o que dificultaria a acessibilidade pela parte restante do bairro. Por isso, a escolha do local para a construção de um novo Lourenço Jorge deveria ser muito bem pensada. É uma história antiga que vai aí há quase 30 anos, né? Isso é 1993, quando eu fui trabalhar na Secretaria Municipal de Saúde, e exatamente nesse período estava começando as obras do Hospital Municipal Lourenço Jorge, depois de longos períodos de discussões sobre onde implantar esse hospital, né? Acho que esse foi um dos pontos mais críticos da história, foi exatamente qual o local para ser feita a implantação do hospital. Na verdade, esse hospital não era para ter sido feito aqui, onde ele está hoje, aqui na Avenida Ayrton Senna. Esse hospital era para ter sido feito lá no polo industrial, em Vargem Grande, porque havia uma intensa procura, uma grande pressão das indústrias para que esse hospital fosse lá em Vargem Grande, onde tinha uma série de laboratórios e indústrias. Então, no início, ele foi pensado para lá. Mas aí o prefeito, vendo a explosão demográfica, a construção da Barra, a Barra nascendo, a Sernambetiba sendo asfaltada, porque naquela época a Sernambetiba não era asfaltada. O crescimento de apartamentos, de edifícios, de comércios, shoppings e outras coisas mais, o prefeito então faz o hospital aqui na Avenida Sernambetiba, aqui na Avenida Ayrton Senna, e estamos aqui até hoje. E depois de muitas discussões, de muitas possibilidades dessa implantação, foi escolhido esse terreno que era meio pantanoso aqui, mas era localizado numa via muito importante, que era a Avenida Alvorada, hoje é a nossa Avenida Ayrton Senna. E do lado dele só existia o Carrefour, que é uma das primeiras construções de serviços de comércio aqui da Barra da Tijuca. Foi um marco na cidade do Rio de Janeiro.
O Rio de Janeiro, especificamente a saúde, ela é dividida em áreas programáticas. Então, a gente tem a área da P1, que é o centro da cidade, onde a nossa referência é o Souza Aguiar. A Zona Sul do Rio de Janeiro, que é a P2, a referência é o Miguel Couto. Zona Norte do Rio de Janeiro, a referência é o Salgado Filho. E a P4 era uma área que na década de 80, 90 cresceu estupidamente. Ela estava totalmente desassistida. A gente tinha apenas o Lourencinho, que era no início da Praia da Barra. Então, a construção do Lourenço Jorge foi um marco não só para a cidade, mas como para o bairro, que é o bairro que mais cresceu na década de 80 e 90. O Lourenço Jorge é, de alguma forma, uma vanguarda que hoje se solidifica como vanguarda na sua implantação, como conceito de implantação, um hospital horizontal. Eu acho que nos últimos anos nós não tivemos nenhum exemplo no estado do Rio de Janeiro, seguramente, de uma implantação horizontal como a do Hospital Lourenço Jorge, e pavilionar, ou seja, os blocos são separados, as suas atividades assistenciais de saúde, elas são separadas, o que permite dois componentes importantes. Primeiro, a funcionalidade relacionada às questões da iluminação, para todas as áreas, todos os serviços têm iluminação natural, e ventilação natural, privilegiada pela própria implantação na Barra da Tijuca, você tem condições facilitadoras para isso, e eu digo que ele é vanguarda exatamente porque neste século XXI que vivemos, nesse ano de 2020 ou 21, que a gente já está agora a caminho dele, o cenário se mostra extremamente necessário e eficiente para os novos conceitos de qualidade do ar. O Lourenço sempre foi uma referência não só para o paciente, o sistema de humanização, mas como para o profissional que também é um paciente, né? Enfim, a gente sempre teve muita empatia entre a construção e a forma como o hospital funcionava, né? O hospital, sim, tem algumas coisas que você pouco encontra no Rio de Janeiro. Ele tem circulações independentes de paciente e de serviço, tem toda uma trajetória do que é limpo, do que é sujo, tem entradas independentes do que é de funcionário, de paciente, de insumos, enfim. Ele tem toda uma logística que é interessante. Tem um diferencial que ele, por ser horizontal, um profissional caminha mais do que em outro hospital vertical. Mas tem a vantagem de não ter elevador, não tem escada rolante, o que também melhora muito a manutenção. E a gente tinha várias discussões, de tal sorte que o hospital também foi pintado em alguns ambientes com tintas propositais, com cores de tintas propositais para a melhoria desses pacientes. Foi usado um lilazinho que transmite a cura, foi usado um verde que é relaxante, foi usado um rosado para alegria. Então, as cores foram criteriosamente escolhidas em cada ambiente para implementar a questão do bem-estar do paciente, além da ventilação natural e da vista para os jardins, né? Eu costumo dizer que ele foi um hospital feito com... ele é beijado pela brisa do mar e acariciado pelo sol, porque ele é totalmente diferente do resto. Esse é um carinho que a gente tem desde que a gente entrou aqui. Cheguei aqui em agosto de 1995 e a proposta já era para nós virarmos o Réveillon, né, para 96, e esse hospital praticamente estava pronto. Mas aquela coisinha da moldagem final, o ajuste final. Então, demos continuidade a toda essa tarefa e no final de janeiro, nós já estávamos bem, quando foi no dia 1º de fevereiro de 96. Então, tivemos o prazer de fazermos essa inauguração. E eu cheguei aqui antes da inauguração. Nós viemos para ajudar a gravar o instrumental com as iniciais da bucomaxilo. Nós que recebíamos, os funcionários que estavam aqui, né, que recebíamos os materiais e arrumamos o hospital para a inauguração, que só foi em 1º de fevereiro de 96. Era um dia de comemoração, um dia de festa. A inauguração marcada para as 10 horas.
com a presença do prefeito, do subprefeito da Barra da Tijuca e demais autoridades, secretário de Saúde, doutor Ronaldo Gazola. E na época eu fiz um concurso para ser estagiária, acadêmica bolsista do CTI, e era um CTI inovador, né, em que, na verdade, você tem as paredes do CTI todas de vidro, e o paciente conseguia enxergar a luz do sol, enxergar o movimento do lado de fora. Então ele estava ali não só, vamos dizer assim, como receptor dos cuidados, mas também ele conseguia interagir com o ambiente e o seu ritmo circadiano era preservado. O que a gente hoje em dia, naquela época já se sabia, hoje em dia a gente sabe cada vez mais que isso é muito importante para o equilíbrio do nosso organismo. Né? Então, assim, eu vi a alegria deles verem o dia nascer, do dia, né, do anoitecer, o dormir melhor por conta disso. Isso era muito inovador e, assim, com certeza, foi uma das grandes satisfações do meu pai. Nós fizemos uma programação para início, das 10 horas da manhã, mas posso dizer o seguinte, o nosso planejamento, ele conduzia para quê? Não houvesse nenhuma interrupção da festa, né, que era um momento assim de brinde, por termos conseguido chegar a esse momento, e o antigo Lourenço Jorge, Lourencinho, ele manteria o funcionamento para dar continuidade a todos os atendimentos. Resultado desse momento, os discursos, visitações, conhecimento de tudo que nós poderíamos ter instalado, meio-dia encerrou. Abrimos a porta desse hospital novo para visitação pública. A população daqui, da nossa região. Então, eles puderam entrar e conhecer o que era. Como foi construído isso. Às 14 horas, olha o time, né? Toda a programação, às 14 horas, fechamos as portas. De 14 até a entrada da equipe da noite, que já passou a funcionar. Nós tínhamos uma empresa que tinha um cuidado muito grande com a higienização, tudo aqui do hospital era com Lurbe. Então, eles ingressaram às 14 horas e fizeram tudo de higienização, com centro cirúrgico e tudo mais. Quando migramos para o Hospital Lourenço Jorge, para o atual, era um desafio muito grande. Então, muitos não aceitaram vir para cá. Foram para outros locais. E eu e poucos viemos para cá. Aceitamos o desafio, né, de fechar o Lourencinho e começar a trabalhar no Lourenço Jorge. Né? Ele foi feito para atendimento à emergência, a parte cirúrgica. Ele foi todo construído pensando nisso. Então, a gente veio para cá e foi criado serviço de cirurgia geral, serviço de ortopedia, bucomaxilofacial, clínica médica. Ele tem um CTI, tinha uma unidade intermediária e um SPA, um pronto atendimento muito resolutivo, muito bom. E veio tudo isso para cá. Era um hospital inovador, né? Tanto na sua concepção da forma de trabalho, da jornada de trabalho, da dedicação exclusiva, das 40 horas, tentando resgatar, vamos dizer assim, na integralidade, o profissional da saúde dentro, né, do seu local de trabalho, formando vínculos, formando uma família e evitando com que ele ficasse pipocando para lá e para cá e tendo a ideia de ter um salário também mais justo, que ele pudesse viver de uma forma mais tranquila. A gente tem o DNA da excelência, né? Porque nós nascemos na excelência e nos adaptamos às dificuldades, mas ainda a gente carrega, eu posso dizer que aqui no Lourenço se carrega ainda essa essência de um serviço de excelência. Ao longo destes 25 anos, diversos acontecimentos marcaram a trajetória do Lourenço Jorge e seus profissionais. Mas nós tivemos aqui também
Logo quando inauguramos, uma tempestade aqui na Barra da Tijuca, que alagou tudo. Esse hospital colocou a equipe, ambulâncias, tudo à disposição de comunidades. E no final, assim, ainda bem que o Lourenço Jorge inaugurou no dia 1º de fevereiro. Se não me engano, foi 11 de fevereiro essa tempestade. Nós tínhamos pouco tempo. A enchente de 96 foi um grande marco em que todos nós fomos engajados naquilo. Assim, por exemplo, não tinha médico, não tinha enfermeiro, não tinha auxiliar, não tinha... Nós éramos todos, um só, entendeu? Ali foi como se nós fôssemos uma grande família unida para salvar aquelas vidas. Posso falar, o que mais me marcou foi o incêndio, quando eu estava na emergência, o incêndio no estúdio de televisão famoso, em que houve uma harmonia nesse atendimento a essas vítimas. Por quê? Houve uma comunicação prévia, né, ao hospital, a equipe se preparou para receber aqueles pacientes, e tudo correu numa tranquilidade e que acabou deixando todo mundo feliz, satisfeito. Por quê? As vítimas chegaram, já tinha um kit pronto para a gente estar, já estava o kit organizado, por exemplo, de queimados, os pacientes que precisavam ter uma intervenção imediata foi para o centro cirúrgico, os que não precisaram, que foram transferidos para outras unidades, já tinham ambulâncias na porta, a própria empresa providenciou isso. E aquela noite, né, apesar de ter sido bastante tumultuada, se mostrou como o hospital é importante na vida das pessoas e, nesses momentos, dá a resposta adequada. A gente teve uma situação em que tinha uma prova, teve uma prova de professoras na Estácio de Sá, se não me engano, e tinha uma passarela, né, que as pessoas ficaram, aquelas mulheres, a maioria mulher, ficaram naquela passarela e aquela passarela desabou. Então chegaram aqui, ao mesmo tempo, 38 mulheres, tá? Entre fraturas, entre crises mesmo, né, de estresse, enfim, foi uma coisa assim extremamente complicada para se administrar. Eu uma vez atendi aqui imagina, um grupo de ciclistas que, sabe que aqui, né, nas ruas, os ciclistas andam, aqueles grupos enormes de ciclistas, e eles andavam à noite. E uma moça com um carro utilitário atropelou mais de 10. Eles entraram aqui no hospital à noite, mais de 10. Foi um terror. Isso eu me lembro. Eu fecho os olhos e eu vejo a cena. Alguns feridos vieram junto com a bicicleta, porque o bombeiro não teve como separar a roda da bicicleta da perna do ciclista. Então, os ciclistas entraram aqui com as suas pernas dentro da própria roda, do aro. Nós tivemos que tratar esses pacientes aqui, tirar no centro, alguns cortar para tirar no centro cirúrgico o resto do arame. Foi uma coisa dantesca. Como existia um número muito grande de construções na Barra, a gente pegava muito acidente de trabalho, queda de andaime, esse tipo de coisa. Agora isso diminuiu. Os acidentes de carro e acidentes de moto continuam, né? Mas também tem a questão da agressão, da mordedura canina. Então, tem muitas coisas. O incêndio do Ser Barra, 2 anos atrás, mais ou menos, 2, 3 anos atrás também, foi um incêndio assim, extremamente perigoso. Tá? E o Lourenço Jorge abriu suas portas para o Ser Barra. O Ser Barra, trouxemos os doentes para cá, não houve nenhum doente ferido em relação ao problema do incêndio, tá? Não houve vítima disso. E milhões de macaco que entra aqui. Já tirei jacaré de dentro da enfermaria aqui também há uns 5, 6 anos atrás. Isso tudo acontece no Lourenço Jorge, não tem jeito. Eu vivenciei aqui grandes momentos, como enchente, como alagamentos,
Talvez o último grande momento que tenha me marcado muito foi o incêndio do Ninho do Urubu, numa sexta-feira de manhã que eu estava aqui, por motivos muito particulares. Nesse incêndio morreram colegas do meu filho, que é atleta de futebol e que joga no Botafogo. Então eu estava emocionalmente envolvido nisso. E foi um momento muito difícil, quando a gente recebeu aqui os meninos, os que sobreviveram, e aquela situação que se criou numa sexta-feira de manhã no hospital. Porque você pensar que você está trabalhando dentro de uma unidade de emergência, em que tudo é muito grave. Ninguém chega aqui porque acordou com uma dorzinha de ouvido, ou porque está sentindo uma dorzinha de cabeça, ou porque... Não é. As pessoas chegam no hospital de emergência, geralmente precisando de um cuidado mais complexo. E muitas vezes é fatalidade, né? É ali que você vai extinguir a sua vida. Então é um hospital que tem uma característica muito pesada para quem cuida. E aí, quando a gente vive a questão da pandemia, a gente começa a perceber que essa carga, ela vem à tona, né? Tudo isso vem a um expoente. Lourenço Jorge era meu hospital de apoio, total, tá? Eu tinha completo apoio aqui, era meu hospital de referência. No início foi criança e adolescente, eu trabalhei muito com abuso, né? Com criança pequena, a VVS, né? Que é a criança vítima de violência, era de 0 a 3 anos de idade, e eu precisava demais do Lourenço Jorge, demais. Eu fui plenamente atendida, tá? E depois o abrigo foi para adolescente, que era até 17 anos, e eles eram usuários de droga, assim, na sua essência, né? E exatamente eu tive o apoio total da saúde mental daqui para poder tirar esses meus adolescentes de crise. A importância do hospital na rede é enorme. Aqui é polo de atendimento de várias coisas, como de animal peçonhento, cobra, escorpião, tem que vir aqui para o hospital. Então, assim, a questão da profilaxia antirrábica só é feita aqui no Lourenço, é o único hospital hoje do município do Rio de Janeiro que tem soro antirrábico, que é super importante para a questão, quer dizer, é fundamental para a questão da profilaxia da raiva. Com tantos atendimentos e situações marcantes ao decorrer desta história, os profissionais do Lourenço Jorge passaram a sentir apego e carinho pelo local. E o que era para ser um ambiente de trabalho passou a ser chamado de novo lar. O Lourenço Jorge, acho que é a minha segunda casa, né? São 25 anos aqui dentro, conheci muitas pessoas aqui dentro, umas já se foram, outras novas chegaram. Então, assim, a gente conhece muita gente, vira quase uma família, não só a nutrição, mas a enfermagem, as outras equipes, né? Os médicos, tem gente aqui que já é muito antiga, que já existe aquela amizade, né? Então, eu acho que isso é a minha segunda casa. É o único lugar que eu conheço, porque eu me formei e vim trabalhar aqui, né? Fiz o concurso, então eu nunca trabalhei em outro lugar. Então, eu acho que é a minha segunda casa. Acho que eu nunca sairia daqui, não ia querer ir para outra unidade, porque eu já conheço isso aqui como a minha casa, né? Eu gosto muito, acho muito bacana essa interação da equipe, das pessoas, né? Muito. Aqui eu me formei, como gestor, fiz cursos MBAs que foram fomentados pela prefeitura. Eu conheci minha esposa aqui. Minha filha nasceu enquanto eu estava no hospital. Enfim, com 17 anos a gente tem uma boa história dentro do hospital, né? Para mim, o Lourenço Jorge tem uma importância fundamental, porque nesse hospital eu conheci uma acadêmica de medicina que veio a se tornar minha esposa e que veio a ser a mãe dos meus filhos. Então, a história da minha vida, nos últimos 22 anos, eu conheci aqui uma acadêmica que foi residente de ortopedia. Nessa época, foi a época que eu me afastei do serviço para não interferir na residência dela. E a gente constituiu uma linda família com 3 filhos homens. Então, Lourenço Jorge se confunde com a minha vida pessoal, né? Não tem como tirar isso. Então, dizer que o Lourenço Jorge não é importante na minha vida seria uma coisa impossível. Não dá para separar Lourenço Jorge e vida pessoal. Eu brinco que às vezes eu não sei se aqui é minha segunda casa ou minha primeira casa.
Eu já estou aqui há tanto tempo, já conheço as pessoas, enfim, já me sinto tão bem aqui que realmente é minha casa. O que os profissionais do Lourenço Jorge não imaginavam era que em 2020 teriam de encarar a pior pandemia dos últimos 100 anos. A Covid-19 mudou a rotina do hospital e a vida de todos nós. Nossa, o Lourenço parece que está vazio, é muito espaço, sabe? Vazio, independente do segmento. Se foi da enfermagem, se foi um administrativo, se foi um da Conurb, é perda, sabe? E eu, sinceramente, eu sinto isso, né? Porque é uma tristeza muito grande, muito grande. Você sente falta daquelas pessoas que compõem, entendeu? O grupo, né? A equipe, porque o Lourenço Jorge, independente do segmento, é equipe, todo mundo trabalhando, né? No mesmo propósito. E a gente vê que faz falta essas pessoas, né? Já tive amigos meus que estão fazendo tratamento psiquiátrico porque levaram o vírus para casa, mataram a esposa, os filhos e eles não morreram e estão surtados. E todo dia a gente preocupado com um amigo que tá com sintoma, mas assim, perdemos grandes amigos, gente assim de frente, na batalha mesmo, gente maravilhosa, ser humano mesmo, sabe? Profissional e ser humano, gente maravilhosa. E pessoas assim que, sem querer, sabe, se precavia tudo, mas levou o vírus para dentro de casa e acabou causando a morte de pessoas muito queridas. Em abril, a gente perdeu um técnico de enfermagem. Eu vivi um momento terrível, porque no início eles queriam um culpado e eu fui a culpada. E eu tive que fazer um trabalho de formiguinha, indo nos setores, dando a cara a tapa, ouvindo, porque as pessoas... Foi um choque muito grande, né? Um rapaz muito querido. E isso mexeu muito comigo, de eu sentar na escada da minha casa e chorar, sem ter forças para continuar. E às vezes foi um momento do desconhecido, né? Que a gente... Tudo era novo, um ano par, mas com situações ímpares. E assim, foi duro. Mídia, críticas, e você sem saber como lidar. Confesso que eu quase desisti. Mas eu tenho essa missão, né, de estar aqui, e eu vim. A gente fez treinamentos, a gente fez palestras, eu vim à noite com a equipe, e a gente depois perdemos mais um funcionário, mais uma técnica, outro baque também. Esse ano está muito assim, difícil aqui, mas eu acho que, por outro lado, é um ano de união. Assumimos exatamente no momento da pandemia, né? A demanda que o hospital teve foi a mesma que todo o sistema de saúde. O sistema de saúde ficou muito sobrecarregado. E as demandas pessoais, porque nós fomos expostos a conflitos pessoais, interiores, dentro do hospital. O hospital teve uma pressão muito grande pela perda de profissionais. Nós tivemos muitas pessoas que deveriam, que nós, inclusive, vamos procurar homenagear. E essas pessoas eram amigos. Eu, pessoalmente, tive pelo menos 3 pessoas amigas íntimas, né, próximas, e acompanhei os momentos finais por conta de ser intensivista e a gente manter os contatos. Foi muito difícil. Além do problema, minha mãe, no meio da pandemia, também passou mal, enfim. E nós tivemos muitos problemas individuais, pessoais, coletivos, e essa sobrecarga foi muito grande. Mesmo num momento de tristeza pela perda de colegas, 5 servidores do hospital mantiveram a ideia de celebrar os 25 anos do Lourenço Jorge e a todos os que fizeram parte desta trajetória. Lincoln, Vânia, Rose, Margarete e Cláudia formam o GT,
grupo de trabalho que preserva a história retratada. Você faz aniversário todo ano, mas nem todo ano você comemora. Então, tem datas marcantes. E aí, os 25 anos, a gente achou uma data marcante. Inclusive, quando a gente começa a pensar isso em 2019, a gente sabia que isso só iria ocorrer em 2021. E aí, no primeiro planejamento, a gente ia começar a fazer progressivamente várias atividades, né? Uma delas a gente até conseguiu concluir, né, que foi a inauguração da Galeria dos Diretores, mas muitas outras, né, a gente teve que abortar a ideia por causa realmente da pandemia. E no ano em que completa 25 anos, o Lourenço Jorge está sob nova direção. O diretor José Padilha é o responsável pela continuidade de tudo que o hospital passou a representar na vida de tantas pessoas. Espero que sejam... Eu fui de Souza Aguiar. Souza Aguiar, há alguns anos, completou 100 anos. Eu espero que o Lourenço complete 250 e por aí em diante, porque ele é uma realidade, ele é um hospital estratégico nessa região, ele atende ao Telma da Barra da Tijuca e adjacências, ele é um hospital com um perfil muito aguerrido no trauma e espero que ele continue crescendo nesse sentido e continue correspondendo às expectativas da sociedade. A meta é sempre atender o paciente com qualidade e segurança. A meta é essa. O perfil do hospital é um perfil de hospital de trauma. Então, a gente tem como norte o atendimento, a melhoria sempre no atendimento, não que estivesse ruim, de jeito nenhum, mas não tem nada que não possa melhorar. Nossa ideia é melhorar os números, melhorar a qualidade da assistência, melhorar a segurança do doente, melhorar a qualidade de atendimento do servidor, que o servidor se sinta bem atendendo, bem motivado. Enfim, nossa meta é o paciente e o servidor.